Oi, preciosas! Com alguns retalhinhos, palitinhos de picolé e muito amor, nasceu essa linda vovozinha, toda feita à mão, que é um imã de geladeira, especialmente para celebrar o Dia dos Avós. Então, já deixa o seu like, comenta aí abaixo, o que você achou da peça e compartilha com alguém que ama fofuras cheias de afeto. E se você não é inscrita, tá aqui a primeira vez, já se inscreve e vem fazer parte desse canal que é só fofura. Amém, gente, que coisa mais linda. Mãe? Quer me matar de susto, é? Bonito! Bonito, dona Kelly. É desse jeito mesmo, o dia inteiro no celular. Desse jeito não vai pra frente, é desse jeito aí que tem que fazer. Dona Kelly, eu quero uma boa explicação pra isso aí. O que a senhora tá fazendo nesse celular? E pense bem, porque dependendo da resposta da senhora, a senhora não vai receber salário esse mês. Como assim pagar meu salário? Eu que pago seu salário? Eu que sou sua chefe? Eu tava aqui, vendo a nova aula que saiu da Art Class. Bom, mãe, pelo menos a senhora tá perdendo tempo da senhora com algo produtivo, né? Pena que uma bonequinha dessa aí da senhora não dá tanto dinheiro, né? Você tá por fora das coisas. A bonequinha Clara, vendi ela semana passada por R$95. Uai. É tão ruim assim não, hein? Não é ruim não, Lucas. Eu vou ali dentro pegar uma água que eu volto pra gente terminar os anúncios. Que isso, Lucas? Me ensina a fazer essa boneca Clara que só vendeu por R$95. Para começar aqui a nossa vovozinha imã de geladeira, vamos começar aqui unindo os palitos. Tô usando aqui palitinho de picolé que você consegue aí. Você pode pegar, reutilizar, ou você pode comprar o pacotinho aí e usar novinho, tá? Se você quiser reutilizar também pode, é só lavar aí com detergente, colocar para secar, que dá sim para fazer, reutilizando aí os que a gente chupa picolé, que a gente encontra na rua, então dá para usar também, tá? Então passa um pouquinho de cola aqui, tô usando a cola quente mesmo, mas pode ser a cola para madeira ou a cola de silicone também. Eu gosto dessa porque já dá uma adiantada aqui no processo, ó. Só tenha o cuidado de unir aqui os palitinhos, as pontinhas certinhas, para ficar bem bonitinho depois do sapatinho. Colamos aqui o nosso palito, pressiona bem para ficar bem coladinho, tá? Então, se passar algum pouquinho de cola, porque a gente tem que passar a cola para ficar bem colado, ó, bem firme aqui. Se ficar restinho de cola aqui onde vai ser o sapatinho, pega uma lixinha de unha e vem aqui, ó, onde tem a colinha que tá mais grosso, para não atrapalhar depois pra gente fazer o sapatinho aqui e ficar altinho, com a cola. Vem com a lixinha aqui e dá uma lixadinha, na cola aqui, ó, que sai tudinho, tá bom? Então agora vamos fazer aqui o vestidinho. Para fazer o vestidinho, eu peguei aqui a medida de 10 por 25, tá? Um retângulo aqui de 10 por 25. E você vai escolher aí uma rendinha para fazer aqui, ó, um detalhe nesse vestidinho, tá bom? Então aí você pode colocar aqui na pontinha, se você quiser, ou colocar aqui para ser um detalhe acima do vestidinho, tá? Eu não vou passar costura, essa peça é toda feita à mão, mas se você quiser embanhar, pode fazer como você quiser, tá bom? Eu vou deixar desfiadinho, vou passando a cola, colocando aqui a minha fitinha. Se atente aí de colocar ela mais retinha que possível para ficar a barrinha bem bonitinha, tá? Colocar no mesmo alinhamento certinho aí, tá? Vou colando aqui, pode ser a cola fria, de silicone. Então, já colada aqui a nossa rendinha, vamos encontrar aqui, ó, beiradinha, barrinha com barrinha e rendinha com rendinha. E vamos aqui passar a cola. Quem costura, se quiser costurar a máquina, pode costurar também. Então, passo aqui, ó, como se fosse uma costura, mais ou menos meio centímetro aqui. A gente passa a cola, encontra as pontinhas e fecha aqui a lateral, a emenda aqui a nossa faixinha para ser o nosso vestidinho, ó. Não precisa passar muita cola para ficar grosso aqui. Espera dar uma secadinha, uma esfriadinha e desvira, tá? Então agora, a gente vai encontrar aqui, ó, o meio, encontra o meio colocando aqui, ó,
aonde a gente colou, né? Aqui, então aqui vai ser o meio. Porque essa parte aqui, ó, ela vai ficar pra trás, tá? Essa parte fica pra trás. A gente encontra aqui, ó, onde a gente vincou, a parte da costura aqui, que é a cola, né? Que a gente colou. Encontra aqui pra ser o centro certinho. E aqui ficar bem no meio, que é a parte das costas, tá? Então agora, deixa eu vincar aqui pra eu ter uma noção e não sair do lugar. Então eu vou fazer aqui uma virinha de meio centímetro e vou começar aqui no vinco, onde a gente vincou aqui, começar a fazer aqui um alinhavo, ó, pra gente franzir, tá? Faço aqui o alinhavo a toda volta, dobrando aí o mesmo tamanho, tá? Fazendo uma barrinha aí bem certinha, pra não ficar um lado maior que o outro. Aonde a cola aqui vai dar um trabalhozinho pra gente colocar a agulha, mas dá pra ir tranquilamente, porque a cola aqui fica durinha, né? E aí ela fica ruim de enfiar a agulha. Tô usando aqui uma agulha mais grossinha justamente pra isso, ó. Chegou aqui, aí se estiver duro, eu dou uma firmadinha na mesa pra puxar. Tá vendo? Só isso aqui, só onde tá a cola mesmo. E faz o franzido até a gente encontrar lá a ponta onde a gente iniciou o nosso alinhavo. Encontramos aqui as duas pontas, agora é só franzir, ó. Franziu, ficou justinho aqui. Vou dar um pontinho aqui de arremate e agora é só cortar aqui a linha. Então agora a gente vai centralizar aqui a parte que é a costura, que a gente colou aqui bem no meizinho aqui, ó, das perninhas, tá? Para ficar bem assentadinho. Para isso, pode vir aqui, dar um pinguinho de cola, deita aqui a dobrinha, né, que a gente fez aqui, que é como se fosse a costura, e encaixa bem aqui o nosso palitinho, ó, e vai vir aqui e vai... Peraí que eu vou passar a cola aqui, ó. Primeiro eu tenho que passar a cola aqui, vou lá, cuidado para não sair sujando tudo. Coloquei, aqui a gente já tinha marcado para ficar bem no centrinho aqui, ó. E aí segura aqui para ficar bem preso aqui essa cola, tá? Até esfriar. Ó que gracinha, gente. Então agora, né, que já tá pronto, a gente vai pegar aqui, ó. Eu tô usando esse cordão, gente. Ele parece uma trança, ó. Ele é de algodão, tá? Ó. Mas você pode usar aí o de nylon, pode usar aí aquele cordão de São Francisco, se eu não me engano é esse nome, né, que a gente encontra aí de várias cores. Pode ser malha também, que você corta aí e dá uma puxadinha, ela enrola, dá para você fazer também. E aí eu vou dar um nozinho aqui, como se fosse as mãozinhas dela, tá? E aí a gente vai encaixar aqui, ó. Vou dar uma puxadinha, senão vai ficar muito comprida. Eu não aperto esse nó muito não, tá? Vai de gosto aí. A medida aqui do cordão é 24 centímetros, tá? Gente, quando o molde é gratuito, assim, eu sempre falo aqui que tá no link na descrição do vídeo, sabe? Às vezes eu deixo, quando não tem molde, eu deixo todas as medidas na descrição do vídeo, tá bom? Então dá uma olhadinha aí. E quando é pago o molde também eu falo aqui e sempre fica aí na descrição do vídeo. Quando tem os moldes, tem o link, né? Tem o link aí para vocês baixarem os moldes, né? Ou o link para você entrar e comprar o molde, tá? Então vai sempre na descrição do vídeo aí que vocês vão ver. Se for gratuito, for só medidas, igual esse aqui, vai estar na descrição do vídeo aí todas as medidas certinhas para vocês, tá? Então, bracinhos prontos, ó. E agora, o que que a gente vai fazer aqui? Vai pegar a rendinha, né? Você vai escolher uma rendinha que combine. Eu poderia usar aqui essa azulzinha ou também essa rosinha aqui, ó, que combina com o vestidinho, tá vendo? Pode ser qualquer uma aqui que vai combinar. Eu tô até indecisa qual eu vou colocar aqui, mas eu tô achando que eu vou colocar a azul. Ó, essa rendinha tem a largura de 2 centímetros aqui, tá? 2 centímetros e pouquinho. Então, eu dobro aqui a pontinha, né, pra dentro. Vê aí se a sua renda tem direito, lado direito. E aí, vou fazer aqui, ó, um alinhavo. Pode ser um alinhavo ou também pode ser aqui um chuleado. Gente, franzir e fazer a golinha aqui da nossa vovozinha, tá? Do vestidinho dela.
Então, franzi, amarrei com 2 nozinhos e agora eu vou arrematar aqui para ter uma segurança a mais, tá? Gente, eu gosto demais de fazer peças aqui no palito e no canal tem muitas peças aí, né, que eu ensino a fazer no palito de picolé. Tem uma coelhinha que é linda, tem várias peças, depois vocês dão uma olhadinha aí. Então tá prontinho aqui, ó, as dobrinhas para baixo, tá vendo que a gente fez para dar o acabamento. E agora a gente vai colar aqui, ó, essa golinha. Olha só que fofura, gente. Então já recortei e eu vou fazer aqui deixando uma beiradinha. Faço o franzido, vou fazer o franzido aqui, já tem muito vídeo eu ensinando aqui a fazer essa cabecinha de fuxico. É super fácil, então eu vou fazer e trazer ela prontinha aqui pra gente montar a nossa vovozinha. Já enchi aqui, olha só que gracinha, gente. Aí fica assim aberta atrás, eu corto aqui um círculo do mesmo tecido aqui e passo cola aqui, ó, para tampar essa abertura, né? Essa abertura aqui, né, gente? Também para não ficar saindo, né? Dá uma segurança a mais aqui para não ficar saindo plumante e fica bem acabadinho aqui também. Então é só colar, passa cola, ó, e tá pronta aqui a nossa cabecinha também. Cabecinha pronta, agora a gente vai passar aqui, ó, preparar o rostinho dela, né? Passar o blush para depois ficar mais fácil aqui fica melhor a gente passar antes de montar. Vou passar aqui, passei o giz de cera, né, na trouxinha aqui. E agora eu passo aqui na bochechinha dela, ó. Uma vovozinha bem coradinha. Tô usando aqui o giz de cera vermelho comum de criança levar pra escola, tá? Aí depois eu dou uma passada de leve aqui em todo o rostinho. Se quiser já pode passar aqui o blush também. Então deixa aqui quietinho o corpinho, né, e a cabecinha. Agora a gente vai fazer o cabelinho. Para fazer o cabelinho, você pode usar qualquer lã aí que você queira. Pode usar essa aqui que é mais cru, pode usar cinza, pode usar branca, porque tem diversas texturas e cores de lã, né, que dá para você fazer o cabelinho das vovozinhas. Apesar que elas hoje em dia pintam o cabelo, né, mas a gente coloca o cabelinho branco para representar aí as vovós. Ou a outra que eu fiz, eu vou mostrar para vocês depois, eu fiz ela com o cabelinho cinza e ficou uma fofura também. Essa aqui eu vou fazer com essa lã aqui, que é a lã onda, não sei, é onda. E ela é encaracoladinha, ó, ela tem uma texturinha. A outra eu fiz com a lã molê mesmo, tá? Peguei uma base aqui de papelão pra gente fazer o cabelinho de 12 centímetros aqui de comprimento, tá? Então vou enrolar aqui 30 vezes pra fazer aqui o cabelinho, tá? 30 voltas aqui, ó. Como essa minha lã aqui, ela tem textura, ela é mais grossinha, então eu coloquei só 28 voltas. A outra molê, ela é essa aqui, ó, que eu usei, ó. Ela é mais fina, então ela pode ser 30 voltas, tá bom? Então essa aqui eu coloquei 28, poderia até colocar menos, porque senão vai ficar muito grande, né? Muito cheia o cabelinho. Passei aqui as 28 voltas ou 30, o tanto que você for e é o mesmo processo. Passo aqui um fio de lã, da mesma lã, ó, cortei um pedaço aqui, passei aqui embaixo, né, para amarrar aqui as laterais. Dou aqui 2 nós, vou amarrar do outro lado também, vou lá na pontinha, tá vendo? Amarro entre as lãs, ó. Tiro aqui da minha base, puxo aqui as pontinhas que a gente amarrou. E agora eu vou amarrar ao meio aqui. Vou achar o meio aqui e vou amarrar. Vê certinho aí e amarra aí com 2 nozinhos também. Feito aqui a nossa base, né, a nossa peruquinha aqui do cabelo, a gente vai pegar aqui a parte de cima, vai colocar aqui um pouquinho de cola e vai colar aqui de frente para trás, ó. Colo, seguro, pode ser também só costurado, tá? E aí a gente vai aqui, ó, amarrar aqui essas pontas. Vou amarrar aqui só com a mão, tô esperando secar aqui. Vou colocar aqui um alfinete para não sair do lugar, ó. Arrumo aqui, amarro as pontas, ó, amarra as pontas, não precisa puxar demais não, tá? Amarrado aqui, agora a gente passa cola aqui nessa parte de trás, um pouquinho de cola. Coloca aqui os fios primeiro, né? Os fios que a gente quer esconder aqui, que é esses fios que a gente amarrou.
pode aqui cortar um pedaço. Essa lã, ela dá uma desfiadinha às vezes, ó, na ponta, então é bom cortar. Passo aqui, ó, um pouquinho de cola e aí eu vou segurar aqui, ó, pegando aqui a parte de fora, encaixando aqui pra colar, mas não ficar apresentando cola aqui na parte de cima, tá bom? Se ficar aqui mostrando alguma coisa, assim, você quer colar, vem aqui por dentro, passa um pouquinho de cola, pega as partes de fora aqui e vai assim, pra não ficar mostrando as colas, né, onde a gente passa cola aqui, tá? E não usar muita cola também. Ó, como que ficou aqui atrás. Vou cortar aqui esses pontinhos, isso aqui vai ficar escondido. Pode vir aqui passar um pouquinho de cola também, que é a parte de baixo, né? E aqui depois a gente vai colar, quando a gente colocar o óculos dela, para ficar no lugar, tá? Sempre tendo cautela aí na cola, para não ficar mostrando, tá bom? Gente, eu achei que ainda ficou com muito cabelo, mas já fiz, já colei, né? Pode ser aí, se for essa lã mais com textura assim, pode ser 25 voltas, tá? Pra ficar menos, a cabecinha ficar menor um pouco, porque senão fica muito volume, ó. Aqui tá proporcional, mas poderia ser menos. Então agora a gente vai colar aqui a cabecinha, coloco cola, coloco uma quantidade boa de cola, mas sem exagero. Vou colar aqui de frente para trás. A cola escorreu lá atrás e queimando meu dedo. E agora é segurar aqui para ficar bem preso, tá? Ó, pode colar, pressionar aqui, segura aqui na cabecinha e segura bem até esfriar essa cola e ficar bem presa essa cabeça aqui, tá bom? Agora a gente vai fazer aqui o aventalzinho dela, tá? Para fazer o avental, eu peguei aqui um retalhinho, pode ser algodão cru, pode ser qualquer tecido, pode ser uma cor que combine aqui com o tecido, né? Poderia ser um rosinha ou um azul clarinho. Eu quero fazer aqui nesse cru. Então, eu peguei aqui um retalhinho de 6 por 10, tá? Desfiadinho, tá? Eu rasguei para ficar desfiadinho. E aí, se você quiser fazer assim como eu, fazer um detalhezinho, a gente vai fazer aqui um pespontinho, tá? Pode ser um pespontinho, pode ser um bordado, pode ser aí bordar alguma coisa, o nome vovó, o nome da vovó, né? Dá pra fazer aí um bordadinho bem bonitinho ou bordar alguma florzinha, tá? Eu vou fazer de uma forma simples aqui, que é os pespontinhos, mas que dá um charme aqui no aventalzinho também, tá? Então é só escolher uma cor aí que combine com as cores do tecido e fazer aqui o pespontinho, tá? Bem facinho, ó. Faz aí em toda volta do avental. Olha só, fiz aqui o pespontinho, né, a toda volta. Aqui na parte de cima eu vou dar uma leve dobradinha, ó, bem pouquinho. E vou fazer um alinhavo pra gente franzir, tá? Só pra esconder aqui os nozinhos. E vou aqui, ó, fazer alinhavo pra franzir, tá? Fiz aqui o alinhavinho, ó, franzi. E agora eu vou arrematar aqui pra ficar com franzidinho e não desamarrar aqui, não desmanchar. Aí é só cortar aqui, vou cortar essa pontinha da linha. E olha só, gente, o nosso aventalzinho aqui tá pronto. Agora a gente vai colar aqui, ó, ou pode colar ou também pode costurar, tá? Eu vou colar aqui para ficar mais rápido, mas pode fazer pontinhos invisíveis aqui, ó, colando no tecido do vestido e o aventalzinho, tá? Venho aqui, ó, passo cola, um pouquinho de cola e venho aqui, coloco um pouquinho acima aqui da rendinha, ó, para mostrar a rendinha. Para fazer aqui um acabamento, ó, aqui no nosso aventalzinho, o que é que eu peguei? Eu peguei aqui, ó, 4 fios, peguei um pedaço assim, ó, desse fio aqui de crochê, né? E fiz aqui, ó, 4 voltinhas, pode ser o tanto que você quiser aí. Ou pode ser uma fitinha de cetim também, você fazer um lacinho. Aí eu corto as perninhas aqui, ó. E aí é só fazer aqui, juntar e fazer aqui um lacinho, ó. Aí você vai fazer e ajustando ele, ó. Distorce aqui, um lacinho bem simplesinho com fio de crochê aí mesmo, ó. Ou pode ser o fio de uma fitinha de cetim, o outro eu coloquei uma rendinha que eu tinha aqui que combinava. Pode ser qualquer detalhe aí, ó. É só vir colocar aqui, ó, o lacinho, tá? Ou uma florzinha. Aí você pode colocar uma florzinha aqui no lacinho. Ou eu tenho esse botãozinho de madeira que eu gosto muito de usar ele, então eu vou colocar ele aqui, ó, pra dar um charme aqui na minha peça, tá?
Pode ser uma florzinha também, ou pode só deixar o lacinho também, fica bem bonitinho, tá vendo, ó? Só porque aí a gente vai colocando detalhes. Aí você vê o que você tem aí e pode usar. Agora a gente vai fazer o coque aqui da nossa bonequinha. Se você quiser deixar só assim, pode deixar também. Ou pode fazer o coquinho também, tá? Então eu peguei aqui um outro pedacinho aqui de papelão. Tem 9 centímetros aqui de comprimento. E vou enrolar aqui, ó. Deixa eu ver aqui, para não ficar muito grande. Se for essa lã aqui, porque o outra, essa molê aqui, eu fiz 25 voltas, tá? Essa aqui eu vou colocar só. Então, essa aqui eu coloquei 20 voltas e essa aqui, a outra que eu fiz foi 25. A gente vai fazer do mesmo jeito a base ali, ó. Vai amarrar aqui dos lados e amarrar no centro, né? Amarra dos lados, tira da base aqui do papelão. E depois amarra no centro, tá? Então agora a gente corta aqui essa ponta do meio, deixa pequena aqui. Vai pegar essas pontas das laterais que a gente amarrou primeiro e vai amarrar aqui, ó, as duas juntas, tá vendo? Pera aí que eu peguei errado. Como a daqui eu coloquei curta, ela arrebentou. E essa aqui é da outra ponta, é ponta lá de dentro. Se eu puxar, repuxar aqui dentro. Então tinha que ser aqui. Eu vou ver se eu consigo amarrar aqui, ó. Deixa uma pontinha maior aí que eu acabei cortando. Passa um pouquinho de cola aqui, a gente colou, ó. Colou não, cortou. Aí a gente vai passar um pouquinho de cola e vai juntar aqui, ó. Eu vou passar uma linha aqui, gente, porque se eu amarrar tá muito curtinho, não dá pra amarrar não. Então aqui vocês vão amarrar as duas pontas que a gente amarrou aqui na lateral, tá? Eu cortei pequena, ela desfiou e não dá pra amarrar. Corta essa aqui, ó, por causa disso. Mas amarra aí que fica mais fácil. Aí o que é que eu vou fazer aqui? Como eu não tenho a linha, eu vou dar aqui uns pontos, pegando lá dentro, ó, e dando um pontinho aqui, só para formar o coquinho aqui. Aí eu posso tanto vir aqui costurar, ou eu posso colar também, tá? Posso fazer aqui uns pontinhos, mas costurar é a melhor opção. Você pode colar e depois fazer pontos aqui a toda volta, porque a gente vai colocar, se você for fazer imã de geladeira, tem que colocar o imã no coquinho aqui também, tá? Então, vou pegando aqui, ó, fazendo uns pontos, pregando. Eu tô usando a linha de pipa aqui, porque já tava que eu amarrei, mas usa aí uma fita que seja aí da mesma cor ou próximo da lã, tá? Pra não ficar com acabamento feio, tá vendo? Olha só que gracinha que fica esse coquinho. Então, já costurei aqui o coquinho, olha só para vocês verem. Faça pontinhos a toda volta para ficar bem preso aqui o cabelinho dela, o coquinho, tá? Então, ó, já tá quase pronta a nossa vovozinha. E agora a gente vai fazer o óculos. Eu tô usando aqui, gente, você encontra, aqui na minha cidade eu não encontrei numa cidadezinha que eu fui aqui próximo da minha, mas na internet você consegue encontrar aí esse tipo de arame, tá? Pode ser o dourado, tem ele mais fininho colorido, tem ele na cor prata, tá? Então você pode usar aí o arame que você encontrar ou quiser ver na internet, é arame para artesanato, tá? Ele é maleável. Então aí eu vou fazer aqui, ó, vou pegar uma base redonda, tá? Eu peguei aqui o meu desvira bonecas e vou deixar aqui uma pontinha, ó, pra cá, tá? E vou passar, ó, segura firme, tira daqui da base, dá um espacinho. Eu não sou muito boa para fazer óculos não, já, tá, gente? É só, mas até hoje em dia a gente compra até pronto, né? Aí agora a gente vem aqui, ó, deixa aqui reto. Tem umas pessoas que fazem uma voltinha, mas quando o óculos é maior é mais fácil de fazer essa voltinha. Agora eu vou passar aqui, ó, e aí tá pronto aqui nosso óculos, ó. Não é o óculos mais bonito, mais perfeito do mundo, mas dá aí pra quebrar um galho, ó. Aí eu vou pegar uma tesoura velha ou um alicate. Para cortar aqui, você pode fazer vários acabamentos aqui, tá? Eu gosto de deixar aqui uma pontinha para mim dobrar, ó. Então eu vou cortar com essa tesoura velha que eu tenho, ó. Cortei, tento cortar os dois no mesmo tamanho, ó, cortei, tá vendo? Aí eu pego um alicate, você pega o alicate aí do seu marido, meu alicate tá bem velhinho, bem feinho, mas serve aqui. E vou dobrar a pontinha pra dentro, ó. Dobro aqui, seguro no meio pra ele não perder a forma aqui, o redondinho. E vou pegar aqui, ó, e vou dobrar. Tá vendo, ó? Dobrei. Vem aqui no outro, dobro também. Não tem muita destreza aqui, mas quero ensinar pra vocês aí fazer esses óculos aqui.
Gente, eu vou fazer de novo, porque da outra vez, tá vendo? Esse aqui é mais grossinho. Esse aqui eu fiz, ficou muito pequenininho pro rostinho dela. Então, vocês vão fazer aí conforme o rostinho. Então, eu achei que ficou pequeno, então eu vou fazer nesse aqui. É bom que vocês vejam de novo, ó. Vou passar, deixar um pedaço aqui. Passo, né? Cheguei até aqui. Tiro, ó. Tirei, tá vendo? Tirei. Vou aqui, pego o meu... Aqui eu tô usando um pincel velho, ó. Vou enrolar aqui pra dentro e aí vou e coloco aqui no lugar, ó. Tá vendo? Aí ele ficou um pouquinho maior. E aí agora é só fazer a mesma coisa, cortar aqui um pedaço e dobrar. Olha só como que ficou o óculos, gente. Aí você dobra aqui pra trás, ó, porque aí fica bem acabadinho. Ó, não fica agarrando nas coisas, né, quando a gente dobra assim. Então, agora eu gostei, ó, porque tava muito pequenininho. Então, agora a gente vai costurar o óculos no rostinho dela. Então, para isso, pega uma linha aí mais próxima que você tiver da cor que você tá usando aí o tecido do rostinho dela, né? E vai encaixar aqui, ver o lugarzinho, medir o rostinho aí, ver onde você quer, ó. E aí, você pode prender aqui, ó, o óculos nela. Por isso que eu não gosto de colar aqui primeiro, ó, a lateral do rostinho, né, do cabelo, quer dizer, porque eu gosto de costurar aqui o óculos nela primeiro. É só dar uns pontinhos e arrematar. Aí vai aqui do outro lado, puxa o cabelinho aqui também e amarra, tá? Dá aí uns 3 a 4 pontinhos e arremata. E sai com a linha, ó, vou arrematar aqui. Coloco a minha linha aqui, saio com ela lá na frente e corto. Com o óculos já colocado aqui, a gente vai desenhar aqui o rostinho, né? Fazer aqui o narizinho e fazer aqui a boquinha dela. Olha só, gente, que gracinha. Aí você desenha aí, se tiver um gabarito, não sei como você tem costume de desenhar. Se quiser, pode fazer aqui uma sobrancelha por dentro do óculos, né? Mas é lúdico, né, gente? Pode ser aí a sobrancelha dentro do óculos. E agora é só a gente pintar aqui esse rostinho para terminar a nossa vovozinha linda. Então agora é só pintar aqui o rostinho, né? Que é pintar o olhinho aqui com a tinta de tecido e o boleador ou pinta-boneca. Já venho aqui com a caneta Micron marrom, passo aqui fazendo o narizinho, ó, e também aqui a boquinha. Olha, já fiz aqui a sobrancelha, e aí agora a gente pode vir aqui, ó, e fazer os cílios da nossa vovozinha, ó. Fazer bem delicadinho, bem pequenininho. Cuidado aí, porque às vezes o araminho aqui atrapalha, ó. Não ficou igualzinho, ó. Eu encostei aqui, esse aqui ficou mais bonitinho que o outro, ó. Pode fazer sardas, se você quiser. Já apaguei aqui as marcações, é só fazer o brilho no olho e no rostinho aqui na bochechinha. Passa aí também o marrom aqui, ó, na sobrancelha. Já vem aqui com o branco, né, a tinta branca e faz aqui, ó, o pinguinho no olho, né, o brilho do olho. Faz um no canto de dentro e um no canto de fora. E se quiser, já vem aqui e faz um brilho aqui na bochechinha também, ó. Se você quiser aqui fazer sapatinho nela, você vem aqui, ó, com a caneta fantasminha, ou pode ser o lápis também, e desenha aqui o sapatinho, se você quiser, né, o modelinho aqui, ó. Esse aqui é o mais facinho. Aqui atrás também você vai. E aqui você dá a voltinha para fazer o formatinho, tipo uma sapatilha. E atrás você vai retinho, tá vendo? E aí é só pintar com tinta de tecido, ou tinta acrílica, ou tinta PVA. Então eu coloquei aqui, ó, essa florzinha, né, para decorar. Você pode usar aí que você tem. Coloquei aqui um botãozinho que eu achei que tava faltando alguma coisinha aqui na golinha. Pode ser uma fitinha também, mas como a gente colocou aqui o lacinho, eu não quis colocar aqui um lacinho também, tá? Achei que ia ficar muito cheio. Então, aí coloquei aqui, eu tinha essa plaquinha aqui de MDF, escrita assim, você é especial. Pendurei ela aqui também. Que mais aqui? Pintei aqui o sapatinho com tinta de tecido mesmo. Fiz um esfumaçadinho simplesinho aqui, ó, com a caneta, ou pode ser a tinta branca. E preguei uma pérolazinha aqui. Agora chegou a hora da gente pregar aqui os nossos ímãs, né? Essa parte aqui é a que não cola, que tem esse risquinho. O bom seria aqui, gente, ser um ímã maior, mas eu não tenho
o imã grande. Então eu vou pregar esse aqui mesmo, tá? Se você tiver aquele ou tiver aquele desse redondinho aqui maior, pode ser ele também, tá? Ou pode ser para pendurar também, colocar aí num cantinho, né? Então eu posso colocar 2 aqui no coque, que é onde vai sustentar, né, a cabecinha dela. Ou eu posso colocar um outro aqui embaixo, tá? Eu vou colocar 2 aqui, gente, porque o outro eu coloquei um aqui, eu achei que pra ficar mais firme, porque a cabecinha é mais pesada, é bom colocar 2, se for pequeno, igual o meu aqui, tá? Então, eu vou colocar 2 só aqui na cabeça, aqui no coquinho dela. Porque se eu coloquei aqui, e como aqui é mais alto, não encaixava, ficava escorregando. Então, por isso que eu tô colocando aqui 2, se for pequeno, se for grande, basta 1, aqui no coquinho dela. Por isso que tem que costurar o coquinho bem costurado. Então, ficaram assim as nossas vovozinhas. Olha só que lindas, né, gente? Então, se vocês gostarem aí da aula, se esse conteúdo ajuda vocês, né? Se vocês gostaram de verdade, compartilhe aí com quem gosta de artesanato também. Deixe o seu like. Se puder hypar o vídeo e deixar um comentário, ficarei bastante agradecida também, tá certo? Obrigado pela companhia aqui para mais um vídeo. Espero vocês aí para o próximo, né? Com fé em Deus. E gratidão aí por estarem sempre aqui acompanhando o meu trabalho. Um beijo no coração de todas, fiquem com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser.